Olá, moçada! Chegamos à nossa segunda parte da aula sobre aves. Na primeira parte, nós falamos um pouquinho sobre a origem das aves, características gerais, adaptação ao voo, revestimento corporal, alimentação e sistema digestório. Vimos que as aves, por serem endotérmicas e fazerem a regulação da temperatura corpórea constante através de processos fisiológicos, requerem uma grande quantidade de energia. Assim como, para conseguir voar, também precisa de muita energia, ou seja, haja oxigênio para fazer respiração celular, não é verdade? Então elas precisam desse oxigênio para fazer a respiração celular, gerar muito ATP e ter a energia necessária para esses processos que são extremamente dispendiosos de energia. Então, precisa ter aquele sistema respiratório altamente eficiente e elas têm. Então, como que é a respiração nas aves? Então, o sistema respiratório das aves, ele é pulmonar. Ele vai ter lá uma abertura, as narinas, por onde entra o ar. Esse ar ele vai passar pela traqueia, que aqui na porção final dessa traqueia, antes de se bifurcar em brônquios, vai ter aqui uma bolsa bem importante para as aves, que apresenta as cordas vocais. Essa bolsinha ela é chamada de siringe, e quando o ar passa, vai vibrar a membrana, fazendo com que o som possa sair. E é assim que as aves conseguem cantar ou gritar, seja porque está atraindo o companheiro, ou então porque está marcando o território, ou mesmo para avisar os companheiros da mesma espécie que tem algum perigo iminente. Então, ó, legal a presença da siringe. Voltando ao nosso sistema respiratório, da traqueia, ela vai se bifurcar, como a gente já falou, nos brônquios, até que chega nos pulmões, onde ele vai se ramificar em estruturas denominadas de parabrônquios. Senhor, né? Moçada, é meio difícil, mas é bem importante o sistema respiratório, já que ele é exclusivo das aves. Então, aqui nos parabrônquios, eles são extremamente vascularizados, então vários capilares estão ali em volta desses parabrônquios e é onde acontecem as trocas gasosas. Dos pulmões partem essas estruturas que a gente já falou, que é bem importante para as aves, que são os sacos aéreos, que eles vão ocupar tanto a porção anterior como também a porção posterior do corpo. Então, como que tudo acontece? As aves, elas apresentam dois ciclos de inspiração e expiração. Na primeira inspiração, o ar vai entrar lá pelas narinas, vai descer pela traqueia e vai direto para os sacos aéreos posteriores. Aí ela vai expirar. Nessa expiração, em vez desse ar que está nos sacos aéreos posteriores sair para o ambiente, ele vai aqui para os pulmões, onde vai ficar um certo tempo ali nos parabrônquios para acontecer as trocas gasosas. E aí parte para o segundo ciclo de inspiração. Inspirou novamente, esse ar que estava aqui nos parabrônquios vai agora para os sacos aéreos anteriores. Lembrando que, como aconteceu as trocas gasosas, esse ar que vai para os sacos aéreos anteriores, ele vai estar rico em dióxido de carbono. E ela inspirou, o ar que está vindo vai lá para os sacos aéreos posteriores. Quando acontecer a expiração, que estava aqui o ar nos sacos aéreos anteriores, vai agora sair para o exterior. E o ar que estava aqui nos sacos aéreos posteriores vai agora para os pulmões, lá na região dos parabrônquios, para acontecer a hematose, para acontecer as trocas gasosas. E aí começa tudo novamente. Então perceba, moçada, seja na inspiração, seja na expiração, nós vamos ter aqui ar dos pulmões, nós vamos ter as trocas gasosas. E isso aumenta muito a eficiência respiratória. Então é bem bacana a presença desses sacos aéreos, porque eles auxiliam na ventilação pulmonar. Não acontecem trocas gasosas nos sacos aéreos. Lembrem, as trocas acontecem aqui nos pulmões, lá nos parabrônquios, beleza?
Então, nesse sistema respiratório, de novo, a gente vai ter um fluxo contínuo de ar. Então, olha só, os sacos aéreos, eles estão servindo para ventilação pulmonar, eles ajudam a reduzir a densidade do corpo da ave e também ajudam na refrigeração, porque o consumo de energia liberada no voo gera uma grande quantidade de calor. O excesso de calor vai ser absorvido pelo ar frio, que foi retirado do ambiente e armazenado nos sacos aéreos e eliminado na forma de ar quente. Então, ó, legal! Então, show esses sacos aéreos das aves. Troféu joinha para vocês. E ar, oxigênio, sangue tem tudo a ver com o sistema circulatório. É isso aí. Então, as aves, elas apresentam um sistema circulatório que é fechado, porque o sangue vai circular apenas no interior dos vasos. Ele vai ser completo, porque não acontecem misturas de sangue arterial, que é aquele rico em oxigênio, e venoso, que é o rico em dióxido de carbono, o gás carbônico, e ele é duplo, 2, ou seja, o sangue ele vai passar 2 vezes pelo coração. O coração das aves ele vai apresentar 4 câmaras ou 4 cavidades, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. Então, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O sangue que está rico em dióxido de carbono, o sangue venoso, ele chega do corpo ao átrio direito, passa para o ventrículo que se contrai, ocorre uma sístole ali que vai impulsionar esse sangue até os pulmões, onde acontecem as trocas gasosas. Lembram lá? Que vai acontecer lá nos parabrônquios, que estão lá no pulmão? Pois é, então aconteceu as trocas gasosas, agora a gente vai ter um sangue que ele é arterial, rico em oxigênio, que vai chegar ao átrio esquerdo, passa para o ventrículo, sístole, contração, contrai o ventrículo, que vai impulsionar esse sangue através das artérias para todo o corpício do animal, para todo o corpício da ave. E aí começa tudo de novo. Joinha? Excreção. Como que acontece a excreção das aves? O sistema excretor das aves vai ser formado por 2 rins, que vai ter a função de filtrar os fluidos corporais e também reabsorver a água. As excretas produzidas vão passar por caninhos chamados de ureter no bexiga, então não tem como armazenar a urina. O que é produzido já vai ser eliminado através da cloaca. E essa excreta, ela tem um aspecto meio pastoso, meio esbranquiçado. Ela vai sair junto com as fezes e o resíduo nitrogenado que vai sair é o ácido úrico. Esse catabólito, moçada, ele é o menos tóxico de todos. Menos tóxico que a ureia, bem menos tóxico que a amônia. E ele é o menos solúvel em água. É uma forma deles estarem ali economizando a água. Então, legal. Essa característica de não reter a urina, não reter as fezes, é bem bacana, como a gente viu, porque ajuda a reduzir a massa corporal dessas aves. Então, ó, legal. Ainda em relação à excreção, em algumas aves, como por exemplo as gaivotas, que vivem lá próximo ao mar, em ilhas oceânicas, elas acabam ingerindo peixe, água do mar, e se não tivesse alguma coisa para fazer a osmorregulação, seria bem complicado. Mas elas têm. Elas apresentam 2 glândulas de sal bem nessa região, que vai servir para a osmorregulação. Então essas glândulas, elas servem para retirar o excesso de sal que elas acabam adquirindo ao ingerir o alimento, ao ingerir a água do mar. Então é bem legal. Com relação ao sistema nervoso, é um sistema nervoso mais desenvolvido. A gente percebe que tem a presença de um encéfalo proporcionalmente maior do que o observado lá nos répteis. E, moçada, elas têm uma estrutura que é o cerebelo, que está relacionada com o equilíbrio
E mega importante, orientação espacial. Imagina se não tivesse, ia ficar a ave lá batendo tuf, tuf, tuf na parede e não ia conseguir sair de jeito nenhum. Então, bacana para elas, apresenta essa estrutura para equilíbrio e também orientação. Com relação ao sistema sensorial, o olfato e o paladar não são bem desenvolvidos, mas em compensação, pensa numa visão e numa audição que, ó, só show de bola. Então elas vão apresentar olhos grandes, lateralizados, um em cada lado, apresenta, olha lá, pálpebras. E elas apresentam também uma membrana, que é essa daí, olha aí, foi essa membrana que é chamada de nictitante, ela é transparente, faz esse movimento, bem importante porque protege, então é uma proteção adicional, além de ajudar a lubrificar os olhos. Então, olha, muito bacana. Elas têm um amplo campo de visão, então se a gente olhar aqui, lá do alto, conseguiu ver a presa e olha lá, pegou, gente, que tudo é o que há, né, moçada? Lá do alto viu a presa e foi num voo rasante e conseguiu capturar. Meu Deus, que tudo! Além disso, posteriormente aos olhos, elas vão ter o canal auditivo. Eles não têm pavilhão auditivo como a gente, mas eles têm um canal auditivo que levam até as membranas timpânicas. Então aqui, por exemplo, a coruja, ela não tem uma visão de perto muito privilegiada, mas em compensação tem aquela audição que ela consegue ouvir, ó, a distâncias. Então tem lá a presa tentando se esconder, se camuflar, mas quando ela se mexe, não tem jeito, lascou, é lanchinho na certa para essa coruja que ela é carnívora. Lembrando que as aves não têm dente, então ela tá pegando o animal e já que não dá para triturar com dente, ela vai, olha aí, só um pouquinho. Pra que mastigar, né? Ela vai engolir, gente. Olha aí. Senhor amado, engoliu. Pois é, então vai quase tudo ali, né, gente? Mas ela é uma predadora muito eficiente. Show de bola, meu Deus, super top. Esse sistema sensorial das aves, olha, é de tirar o chapéu. Visão de longe e uma audição que, ó, Superman fica no chinelo. E chegamos ao momento romance, sistema reprodutor das aves. As aves, elas em geral apresentam um dimorfismo sexual bem evidente, então a gente sabe quem é o macho, quem é a fêmea, e em geral os machos eles vão ser mais exuberantes, vão ter as plumagens mais bonitas, mais vistosas, enquanto que as fêmeas têm plumagens menos vistosas, o que é bacana para elas porque acaba confundindo com o ambiente, dando uma certa camuflagem. E como que é o aparelho reprodutor? Em épocas que não são de reprodução, as gônadas elas estão pouco desenvolvidas. Aí na época de reprodução elas ficam bem desenvolvidas. O macho em geral não apresenta pênis e nas fêmeas, na maioria das vezes, o ovário, o oviduto, ele vai se desenvolver apenas do lado esquerdo, ficando o lado direito atrofiado. Após ser liberado, esse ovócito ele pode ser fecundado ou não, e à medida que ele vai passando por esse oviduto, ele vai receber de algumas glândulas a albumina, que é a clara, e de outras a casca calcária, que será responsável por revestir e proteger o ovo. Eles apresentam uma fecundação interna e, embora a maioria dos machos não tenham pênis, a cópula se faz por sobreposição de cloaca e o espermatozoide ele vai ser lançado aqui na cloaca feminina em direção ao sistema reprodutor feminino. Como a gente viu, as aves são ovíparas, né? Então elas botam um ovo e esse ovo ele tem essa
casca calcária resistente e porosa e muito vitelo. E tem também os anexos embrionários, como tinha lá nos répteis. Então vai ter o âmnion, vai ter a lantoide, vai ter o saco vitelínico com muito vitelo, que é a gema do ovo. Tudo isso para ajudar no desenvolvimento da ave bebê. E as estratégias reprodutivas, elas são bem diversificadas, sendo que os ritos nupciais, o cortejo, ele é bem comum. Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Então essa ave, ela faz toda uma dancinha, se abre de forma exuberante para atrair a atenção da fêmea. Esse daqui, fazendo essa dancinha, então a gente percebe claramente o dimorfismo sexual, né? O macho é esse carinha aqui dançando, se mostrando, colorido, enquanto que a fêmea, ela já tem uma coloração que se assemelha mais com o ambiente. Daí é bacana porque ela consegue se camuflar. Esse daqui, fazendo esse balanço para atrair a fêmea. Esse faz toda uma dancinha estilo Michael Jackson, né? Moonwalker aí. E aí vai atraindo a fêmea. Fora que vários tem todo um canto, né? Características de cada espécie. Que se uma espécie faz um determinado canto, não atrai a outra espécie, mas sim a sua própria fêmea da própria espécie. É Moonwalker no pedaço aí, galera. Temos também ali a dança do macho e da fêmea, né? Para que eles possam se acasalarem, tem todo ali um romance, ali um cortejo. E, é claro, não poderíamos deixar de lado o pavão, que é o exemplo clássico das aves de dimorfismo sexual e de cortejo. Aqui mostrando o macho com aquelas plumagens em leque todo exuberante e a fêmea mais sem gracinha, né? Então, na época reprodutiva, ou se o macho ele tá querendo ali demarcar o território, ele vai e faz a abertura do leque, a abertura das suas plumagens. Olha, gente, que tudo! Meu Deus, que coisa mais linda do mundo, né? É fofo demais. E eles ainda apresentam o cuidado parental. Então não basta apenas ficar lá incubando o ovo, aquecendo para ocorrer o desenvolvimento embrionário certinho dessa ave nenê, mas eles também têm o cuidado pós-eclosão do ovo. Porque em geral essas aves elas nascem totalmente dependentes. E aí vai a mãezinha ou os dois, tanto o papis quanto a mames, e fazem esse cuidado. Eles levam o alimento até os filhotes, como a gente viu, eles vão, regurgitam, ou então abre a boca e o filhote come o alimento lá do papo dos parentais. Eles ensinam o voo até que o filhote ele já esteja apto e aí partiu. Cada um vai para o seu lado. Mas, ai, gente, é fofo demais, né? É muito lindo. E chegamos ao final do conteúdo de aves e vamos lá ao nosso momento recapituleba. É isso aí. A Pro trouxe algumas perguntinhas para a gente rever alguns pontos tratados no decorrer das duas aulas. Beleza? Considere os seguintes itens: presença de quilha no externo, presença de glândula uropigiana, músculos peitorais potentes e esqueleto com ossos sólidos e pesados. Constituem requisito para as aves voadoras apenas. Vamos dar aquela relembrada. Quilha. Então a gente viu que as aves carenatas ou neognate, elas vão apresentar o externo na forma de quilha ou carena, onde vão estar ancorados aqueles músculos peitorais, supracoracoides, relacionados com o voo. Então a contração, o relaxamento desses músculos vão fazer com que as asas possam subir e descer, facilitando o voo da ave. Então, show, é isso aí. 2. Presença de glândula uropigiana. Realmente a ave ela tem essa glândula uropigiana, mas ela não é um requisito para a ave voar. Porque essa glândula uropigiana, como a gente viu, ela tá lá na base da cauda, ela vai secretar uma substância oleosa que vai servir para lubrificar e também impermeabilizar as penas. Então, por mais que numa ave que seja aquática, que se não tivesse essa impermeabilização, ela iria ficar muito pesada e poderia até morrer afogada. E também, se estivesse chovendo, se não tivesse essa impermeabilização, a ave
ia cair, não é um requisito para a ave voadora. Terceiro, músculo peitoral potente. Sim, é isso aí. Eles vão estar ancorados aqui na quilha, no externo. E quarto, esqueleto com ossos sólidos e pesados. Não, né? Imagina, um trem pesado, como que a ave, coitada, ia voar? Então, no way, né? Não pode, tem que ser ossos delicados, leves. Inclusive, a gente viu que a maioria dos ossos das aves são pneumáticos, são ossos ocos, justamente para reduzir a massa corporal. Estão corretas, portanto, a 1 e a 3. Alternativa B. Próxima. Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente características atribuídas às aves? Então lá, A. Estrutura óssea na parte anterior da caixa torácica, chamada de quilha. Sim. Ovo sem vitelo? Não, o ovo tem um saco vitelínico super gigante com muito vitelo, que é a gema do ovo. Então tá errada. B. O corpo ele é coberto por penas. Sim! Temperatura do corpo oscilante, ectotermia. Não, né? Então a gente viu que as aves são os primeiros grupos a apresentarem endotermia, a terem a temperatura corpórea constante. C. Membros posteriores adaptados para andar. Legal! Nadar. A gente viu inclusive que tem aquelas membranas interdigital para ajudar ele a nadar e empoleirar-se. Então, até aqui, legal, show de bola. Ureia como principal produto de excreção nitrogenada? Não, né? O principal produto de excreção nitrogenada é o ácido úrico, assim como viram lá nos répteis. Lembrando que esse ácido úrico, ele é o menos tóxico e também é o menos solúvel em água. É, na verdade, uma forma de economia de água. D. Fecundação interna. Circulação sanguínea aberta. Não, né? É uma circulação fechada. Vai ser o sangue circulando no interior de vasos sanguíneos. E a última, só para a gente ter certeza que ela é a certa, que não tem nada errada. Temperatura do corpo essencialmente constante, endotermia? Legal, é isso aí. Elas conseguem fazer essa manutenção através de processos fisiológicos internos, como uma elevada taxa metabólica. E fecundação interna. Legal, show de bola, é essa aí a correta. Próxima. Sabemos que algumas aves são capazes de emitir lindos sons. Esse canto só é possível graças a um órgão complexo formado por músculos e membranas que está localizado no final da traqueia, no ponto onde ocorre a bifurcação dos brônquios. Observe as alternativas abaixo e marque a alternativa que é indicado o nome desse órgão. Quilha? Não, né? A quilha está relacionado com o esqueleto da ave. Siringe? É isso aí, siringe é aquele órgão do canto. É com ele que as aves conseguem emitir sons, cantar, gritar, seja para proteção, para atrair o companheiro ou para marcar o território. Beleza? Mas só para a gente continuar. Uropi a gente viu que é aquela glândula lá na base da cauda. Carena é a quilha. E rêmige é um tipo de pena relacionada com o voo, é aquela pena maior localizada na asa. Então, a alternativa correta é a B. Próxima. Sabemos que as aves podem ser divididas tradicionalmente em dois grandes grupos. As ratitas, que são as Paleognathae, e as carinatas, que são as Neognathae. Esses grupos podem ser diferenciados pela forma de seu externo. Enquanto que as ratitas apresentam o externo achatado, que são aquelas aves que não voam, as carinatas, elas apresentam o externo quilhado, aquele externo todo modificado, onde vai estar ancorado os músculos para o voo. Entre essas aves citadas abaixo, marque a única que não é um exemplo de ave carinata, que não é um exemplo de ave que voa. Então, já deve ter pensado, né? Pinguim não voa, mas pinguim é uma ave carinata, é aquele exemplo que a gente falou na primeira aula de carinata que não voa.
Agora, a ratita, que mantém algumas características primitivas, o que a gente tem aqui é o avestruz, alternativa D. E chegamos à nossa última questão. As afirmativas a seguir referem-se às características gerais das aves. Assinale as frases verdadeiras. 1. As aves, elas são vertebrados que descendem dos anfíbios? Não, né? Elas descendem de répteis, elas descendem daquele grupo arcossauro, que é o mesmo grupo dos dinossauros e dos crocodilianos. Então, não, errada. 2. São vertebrados, sim. Amniotas, sim. E homeotérmicos, sim. Homeotérmicos é um outro nome para endotérmicos. São bípedes pela transformação dos membros anteriores em asas, o que lhes permite, na maioria das vezes, voar. Que tudo, né, gente? Então, ela anda, corre com as patas posteriores, que está lá bem desenvolvido, os ossos, os músculos, com a coxa, com a perna. Agora, os membros anteriores, eles foram transformados em asas. 4. O corpo é coberto por penas, que contribuem para o voo e para a manutenção da temperatura corpórea. É isso aí, né, moçada? Pena é o que há. Então, ela não tem só função no voo, na sustentação do voo, ela também pode estar relacionada com a manutenção da temperatura corpórea, também com cortejo, camuflagem e proteção mecânica, sim. Então, pena é o que há. Legal, show de bola, certinha essa questão. Próximo. Os maxilares, a mandíbula e a maxila, foram transformados em bicos e possuem dentes bem desenvolvidos. Não, né, gente? No dente, imagina! 6. Exemplo de adaptações que facilitam o voo seriam os sacos aéreos nos pulmões e ossos pneumáticos. Legal, show de bola. A gente viu que os sacos aéreos, eles são exclusivos das aves e é bem bacana. Além de ventilar o pulmão e ajudar a diminuir a densidade do corpo, também auxilia na refrigeração do corpo. Então, ó, é o que há esses sacos aéreos. Então, legal, certinha. Então, essa afirmativa, ela está certa. 7. Olhos bem desenvolvidos, com percepção de cores, com grande campo de visão. Além das pálpebras, há a membrana nictitante que corre cobrindo o olho no sentido horizontal. Legal, é isso aí. Então a gente viu que as aves têm uma visão super mega powerful, né? Ela é top. Possuem olhos grandes, possuem pálpebras, são olhos lateralizados. E além das pálpebras, tem ali ainda a membrana nictitante, que ela é transparente, faz esse movimento, que além de proteger os olhos, também vai auxiliar na lubrificação. 8. O sistema digestório apresenta papo, lembra? Tem o papo que vai armazenar temporariamente o alimento e umidificar. O proventrículo, que é aquele estômago químico, onde vai secretar suco digestivo para ajudar na digestão. E moela, sim! A moela, que é aqueles dentes, que é chamado de estômago mecânico, é onde ocorre a trituração do alimento, já que a moela é uma câmara musculosa, bem espessa, que quando se contrai, ajuda a quebrar, a triturar o alimento. Então, legal, certinha essa proposição. E 9, e última, são monóicos e ovíparos. Não, eles são dioicos, têm sexos separados e, em geral, com um dimorfismo sexual bem evidente. A gente sabe claramente quem é o macho, claramente quem é a fêmea. Ovíparos são, sim. Lembrando que eles apresentam uma casca calcária rígida, porosa e tem muito vitelo ali. Tem aquele saco vitelínico cheio de vitelo, que é a gema. Então, apresenta os anexos embrionários, assim como tinha lá nos répteis, para auxiliar no desenvolvimento embrionário dessa ave nenê. Belezinha? Joinha? E chegamos ao fim, moçada. Por hoje é só. Até a próxima e ó, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!